Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Hoje a live é em horário especial, mais cedo. Que bom que vocês estão aqui. Quem puder me dar um retorno do som, que aí eu posso ficar conversando com vocês. Olha só, ó, o Thiago, coisa boa que vocês estão aqui, gente. Olha só, todo mundo entrando. Que bom, que bom. Vamos entrando, se alguém puder dar um retorno do som. Ai, ótimo, Ti, obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Gente, estamos aí, última semana de aquecimento para o nosso evento. O evento começa semana que vem, dia 31. Bom, tem muita gente chegando aqui no Instagram, né? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, eu vou fazer um evento, ele é online, ele é gratuito. Você só precisa se inscrever, clicando no link da minha bio. No final eu sempre mostro, né, onde achar esse link, o que é bio, né? E aí, no final eu vou mostrar. Dia 31 de março, segunda-feira, primeira aula para vocês. Mas tem que estar inscrito, tem que estar no grupo para poder receber as informações, receber as aulas, tá? E aí, pessoal, hoje eu tive que fazer essa live mais cedo e eu tô bem feliz com a presença de todo mundo aqui. Olha, Ti, tô quase terminando o curso e super indico a todos. Maravilhoso demais, que bom. Coisa boa. Gente, o que acontece? Eu vou começar a falar um pouquinho, né? Falar sobre laser acupuntura. Hoje o intuito é fazer um resgate dessas semanas, que a gente veio falando. Quem está inscrito no evento consegue estar dentro do grupo e lá eu abro para vocês fazerem perguntas. Agora eu abro e em alguns momentos eu preciso fechar, porque se eu deixo aberto, eu não consigo responder todo mundo. Vocês vão começar a colocar pergunta e eu não consigo dar vazão. Então, por isso que eu tenho um momento, uma janela para abrir, para vocês perguntarem. Depois da live eu vou abrir. O que eu não consegui responder durante a live, porque a live tem 1 hora, aí eu vou responder depois. Trouxe algumas perguntas do grupo que fizeram, temas polêmicos, né? O câncer sempre é questionado sobre o LIB. Vamos conversar um pouquinho, né? Quais são os profissionais que podem participar, trabalhar, né, com essa grande oportunidade que é o laser. Então eu vou falar um pouco sobre isso também. E a ideia é recapitular um pouco essas semanas, né? Eu trago aí uma oportunidade, né, que é o laser, né? O laser é uma grande oportunidade e aí a gente andou falando sobre oportunidades, sobre indicações, sobre riscos que não são riscos, mas que o seu paciente acha que é um risco. Então eu vou recapitular e a gente vai, né, tirar dúvidas para dar mais segurança para vocês, né? O que acontece? O laser, eu já falei por aqui, né? Eu fiz uma transição de carreira e quando eu fui para a medicina chinesa, eu achava que todo mundo que estava estudando estava fazendo, se capacitando para trabalhar. E lá eu me surpreendi em conhecer muitas pessoas que fazem cursos, se capacitam para se tornar terapeutas para si e para os familiares. Isso acontece muito, né? Pode ser que em algum momento depois desse caminho se torne profissional, mas a busca inicial é cuidar de um familiar, um ente, né, querido, que está passando por dificuldade, que a medicina ocidental tradicional já não está dando efeito, que fica muito preso a remédio, medicamentos, né? Isso me surpreendeu, e aí hoje não mais, né? Hoje toda vez que eu faço curso que tem essa troca presencial ao vivo, né? Eu perguntei aí, quem trabalha com a terapia, quem quer fazer o curso para trabalhar com a terapia, ou é para si, né? E aí eu percebo que muitas pessoas, vários alunos no curso de laser, buscam trabalhar com laser, principalmente para atender meus filhos. Meus filhos não gostam de agulha, são acupunturistas que eu não posso agulhar, porque, lógico, a gente sabe que existem outras técnicas, mas a acupuntura ela é muito efetiva, né? Então eu sempre pergunto, sempre tem profissionais que estão buscando para si e para os seus, né? E ainda que você busque o laser de forma profissional,
você vai usar para você. Você usa muito para você usa muito para seus familiares, inclusive é por onde eu indico, né? Você começou a estudar o laser, na verdade qualquer a acupuntura também, você está estudando, entrou na sua pós de medicina chinesa. Os familiares vão ser os primeiros pacientes, né? Nossos companheiros, filhos, pais, irmãos, né? Sobrinhos, porque a gente está ali, é um ambiente seguro para a gente, né? Poder começar a treinar. A gente tem que treinar na gente mesmo, sentir a pressão ali, como é que é o seu agulhamento, como é que é. E com laser não é diferente. Quando você começa a se capacitar, a estudar o laser, eu falo muito, faça em você, né? Para você sentir o que o paciente vai sentir, né? Então isso é importante. Então essa oportunidade que eu trago, que é o laser, né? Pode ser um grande diferencial na sua carreira, porque potencializa seus resultados, muitas vezes traz resultados que você não está conseguindo atingir quando você trabalha com outras técnicas, né? Existe às vezes um limite ali e o laser vem trazer esse diferencial. Muitas vezes também você vai atingir pessoas, pacientes que em tese eles não iam te procurar. Eu vou trazer para o meu campo, né, da acupuntura. Porque o que acontece? A medicina chinesa, gente, é muito mais que agulha, né? Ventosa, é o primeiro raciocínio energético chinês, né? Depois entra a ventosa, gua sha, moxa. Existem várias outras técnicas que você pode substituir. Você não trabalha com agulha, mas o paciente tem medo, aí você vai lá e faz outra técnica. Só que o que acontece? No Ocidente, o que é mais popular? A acupuntura, né? E o que acontece? Se você colocar numa régua, a acupuntura, ela tá mais atrás ali na questão de chi, de trazer um chi, uma energia para o corpo, porque ela reorganiza, ela não cria energia, né? Mas ela é a mais popular aqui no Ocidente. Então, se você coloca na sua plaquinha acupunturista, às vezes o paciente ele nem vai entrar porque ele vai achar que, não, vão colocar uma agulha em mim, não vou nem passar perto. Mas se você coloca laser acupunturista, venha fazer o laser, venha fazer acupuntura com laser, sem dor, isso é outro diferencial, isso é outro chamamento, né? Então, e aí, e para as outras áreas, as áreas da saúde? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as áreas que o pessoal perguntou. O laser é um recurso multiprofissional, então a fisioterapia usa demais, a enfermagem, podologia, estética, odontologia, nossa, tem tanta área, a nossa área, os médicos, fonoaudiólogos usam. Então, assim, é um recurso que vem para agregar, né? E aí você pergunta, poxa, mas é um investimento, né? O laser é um investimento. A gente brinca falando que o laser é uma Ferrari, né? Você tem uma Ferrari nas mãos. Então, uma Ferrari é um investimento, né? Mas e aí, será que tem retorno? Tem muito retorno, porque você ampliar a sua agenda, ampliar pacientes que não iriam se tratar com você por essas questões que eu levantei, você trazer resultados mais rápidos, resultados mais efetivos, você vai trabalhar, a gente vai falar sobre o ILIB, vai trabalhar de forma sistêmica, isso vai trazer benefícios, N benefícios, você está mirando num benefício e vai trazer outros benefícios, né? Então tudo isso é muito valor, né? Você está trazendo muito valor para o seu paciente. Então é justo que muito custe o que muito vale, né? Você tem que ser o primeiro a se valorizar. Essa sessão, ela tem que ser premium, você tem que colocar ela mais valorizada, né? Eu comento por aqui que no início eu não tive essa orientação. Então, como eu estudei a medicina chinesa e o laser, eu era estudante ainda, enquanto eu estava estudando laser, eu ainda era estudante, eu comecei tudo junto, então eu não fazia essa diferenciação. E hoje eu trago a minha experiência e o meu conselho, né? Assim, faça diferente já, desde o início, porque é diferente, merece ser diferente, né? Então, tem retorno financeiro por si só, pela tecnologia, por aquilo, né, que traz de benefício para o seu paciente, e é justo que tenha um retorno financeiro do seu
investimento na tecnologia, no seu investimento na sua capacitação, no seu investimento de tempo, né? Porque tem muita gente que já fez curso, já capacitou em algum momento. Mas o que acontece? A gente tem que se atualizar. O tempo todo a gente tem que se atualizar. Né? Hoje eu vou dar o exemplo de algumas questões que perguntam sobre o câncer, sobre marca-passo, isso eu cheguei a falar em outras lives. Né? Gente, é o tempo todo. Quando você começa a estudar o laser, tem algumas coisas que são contraindicadas. Daqui a pouco vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, os estudos vão evoluindo. Isso vai mudando. Hoje a gente tem um parâmetro ali de isso daqui não é interessante fazer, é contraindicado. Daqui a pouco, com a evolução da ciência, dos estudos, isso vai cair por terra. Isso faz parte, isso é natural, né? Então, não é fazer um curso e esquecer. Então, é uma tecnologia que você tem que estar se capacitando o tempo todo, né? E aí, essa tecnologia, você tem que ser o primeiro a valorizar, né? É uma mentalidade nossa. A gente é tratado da forma como a gente se trata, né? Então, você acredita, você estuda, você se prepara, você se capacita, você investe, você tem que valorizar isso daí. Porque aí o paciente, ele vai valorizar também. E eu tenho relatos de alunos, é bem interessante, dos próprios pacientes falando para os alunos, não, você tem que cobrar mais. Tá trabalhando, esse laser é muito bom, você tem que cobrar mais por isso, tá cobrando pouco, né? Então, o paciente, ele entende como benefício, né? Então, vocês aqui que estão nessa live, vocês que vão assistir essa live depois, se você não está inscrito na Semana da Laser Acupuntura Integrativa, se inscreva, tá? É de graça, é online, é gratuito, você vai ganhar 3 aulas pra gente começar a falar sobre os primeiros passos para você ter mais segurança. Porque, assim, o que eu vejo é muita gente com medo do laser, com medo de aplicar, de fazer alguma coisa que não deva. E se você fica com medo, você não explora, né? Você vai ficar sempre travando, bloqueando os benefícios que você poderia atingir ali, levar para outra pessoa, né? Inclusive familiar, né? Não tem preço, né? A gente ser instrumento aí de cura, de harmonização, de alívio de dor, isso para um paciente, gente, isso daí não tem preço. Agora, para os nossos familiares, é muito bom, né? A gente poder trazer esse alívio que né? Então, a gente sabe que quando existe uma doença custa muita coisa, né? Custa a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, né? A nossa saúde energética, a nossa paz de espírito, e custa dinheiro, questão de medicamentos, médicos, exames, não é? Então, tudo isso, você poder minorar, diminuir ou até tirar, né? Tirar essas dores, né? Dores em todos os sentidos. Isso daí, gente, já vale o investimento que você faz no aparelho de laser, né? E aí, o que acontece? Você investe e você pode potencializar a sua área de atuação, a sua área ali de expertise, né? A minha, no caso, eu sou laser acupunturista, né? Então, eu trago isso para o mundo da medicina chinesa. Mas eu também sou fisioterapeuta, então você leva para fisioterapia. A enfermagem, você leva para enfermagem. Então, você vai levando toda essa potência para sua área, e ainda existe esse recurso que é muito querido, a gente vai falar aqui hoje, porque gera muita dúvida, que é o ILIB, né? O ILIB é a irradiação do laser na corrente sanguínea, né? E aí, o que é isso? Quando você joga os fótons, que traz... Gente, luz é um medicamento natural, né? Então, a luz, ela vai tratar, né? De forma natural. Claro que não é porque é natural que você não tem que conhecer, não tem que estudar, entender as indicações, as contraindicações, né? As doses. Então, você leva isso pro organismo, pro território biológico,
não é regra, tô com a palavra, é o fundamento da luz, nutrir energeticamente as nossas células, né? A luz faz isso, ela dá um aporte de energia, um aporte de ti, um aporte energético, né? Eu faço analogia para os meus alunos que é uma vitamina que você está dando para as células que estão passando fome. Então as células elas vão ter energia para voltar a fazer o trabalho que ela é predestinada a fazer, né? Então se isso já vou, né, quebrando os mitos ali. Você não vai bagunçar as células do seu paciente. Eu vou fazer algum mal. A célula ela vai se recuperar para ela voltar a fazer o que ela está no DNA dela para fazer, né? Então, isso dá uma segurança para você, para entender. A célula vem, né? Vai restabelecer a respiração celular, vai melhorar a qualidade sanguínea, vai melhorar o oxigênio, vai combater radicais livres, liberar óxido nítrico, melhorar a microcirculação, traz homeostase, ácido base ali para o sangue, melhora respostas neuronais, hormonais. Então, assim, é muito bom o ILIB. E é um recurso multiprofissional que qualquer profissional que pode ser laser terapeuta pode atuar com ILIB, né? Desde que faça a capacitação, né? E aí, eu acho que eu já vou puxar, que acho que cabe tão bem agora. Me perguntaram, quem pode atuar com laser? Já vou trazer, eu ia deixar para o final, mas eu acho que cabe muito bem, né? A gente está falando dos profissionais. Gente, primeiro, se a sua profissão na área da saúde ela for regulamentada, você vai precisar olhar o seu conselho, as regulamentações. Eu vou falar os que estão aqui na minha cabeça, que, né? Às vezes eu esqueço um ou outro, mas assim, que eu sei que você pode trabalhar com laser que tem a regulamentação. Mas como vai funcionar essa regulamentação? Quantas horas, quantas capacitações você tem que fazer? Isso é cada conselho, isso é com você. Mas, bom, fisioterapia, que eu falo demais por aqui, a enfermagem, o biomédico pode trabalhar, médico, dentista, fonoaudiólogo, você vai para as áreas da estética, pode trabalhar, massoterapia pode trabalhar, podologia pode trabalhar, tá? Trazendo para profissões que não são regulamentadas. Bom, não tem um órgão que está regulamentando, né? Então você vai ver se existe uma aplicação para sua área, né? Por exemplo, vou trazer a minha. A medicina chinesa, ela não é regulamentada ainda no Brasil. Estamos nessa busca aí de regulamentar, mas por enquanto não está regulamentada. Mas existe uma atuação específica, né? Que é a laser acupuntura. Existe laser específico para fazer acupuntura, existem cursos específicos para laser acupuntura, existe atuação, estudo. Gente, a primeira vez que a laser acupuntura, né, o laser chegou na acupuntura foi na década de 70, né, no congresso na China. Em 1975 foi apresentado o laser como uma ferramenta para fazer laser acupuntura na China, né? E é recente, gente, isso daí é moderno, porque é uma medicina, né, milenar, que é a medicina chinesa, mais de 5.000 anos, que é década de 70, né? Então, assim, a gente tem atuação, não está regulamentado, mas tem atuação. Então, você vai ver, você que é um terapeuta holístico, integrativo, no que couber para você, o ILIB, que é multiprofissional, né, que você trabalhando, com o ILIB, qualquer terapia, ela vai ser potencializada, porque se você melhora o corpo, ele responde a qualquer terapia, inclusive energética. Até um alinhamento aí de chakras, os terapeutas que trabalham, né, com outros tipos energéticos vão ter benefícios você melhorando a qualidade do sangue, mas aí você tem que ver a tua área ali. O que você não pode fazer, que eu trago muito isso aqui nas lives e trago também nos grupos, né? O pessoal pergunta algumas coisas para mim que não é da minha área de atuação. Aquilo que eu tiver uma luz, né? Como eu estudo muito, eu faço muito curso multiprofissional também, sempre eu tô ligada para... Às vezes eu dou a luz para o aluno, ó, por aqui você consegue, mas eu não vou, né, aprofundar. Vou dar um exemplo para ficar claro. Tratar a ferida. A gente sabe que o laser, ele é excelente para tratar ferida,
né? Mas você também, não é porque você que não tem nenhum estudo, nunca estudou sobre ferida, mas tem o laser, você vai, vem aqui que eu vou fazer aqui, vou fechar sua ferida. Não, gente, não é isso. Você que nunca estudou sobre medicina chinesa, né? Tem o seu laser e aí você vai fazer vai montar um protocolo completo de pontos, usar um ponto, olha, esse ponto aqui é muito bom para dor de cabeça. Gente, isso meu avô sabe. Ele aperta aqui. Fazer um ponto pontual, um ponto de dor, ok. Mas se colocar como acupunturista sem nunca ter estudado acupuntura, não. Então, assim, você não vai poder ultrapassar, né? Cada um no seu quadrado, né? Não vai poder ultrapassar aquilo que você não tem expertise para fazer. Porque o laser é uma potência, mas gera muita responsabilidade, né? Então, já chegou alunos assim, vou te indicar uma paciente, tá com uma fissura mamilar. Falei, não, pode deixar que eu vou te indicar um aluno meu, que é enfermeiro, acupunturista e laser terapeuta. Aí tudo bem, deixa ele fazer, né? Para você não acabar entrando em outras áreas, tá? Então, eu já estou respondendo a pergunta do grupo que me fizeram. Quem pode trabalhar? Sua profissão é regulamentada? Dá uma olhadinha nos conselhos. Essas profissões que eu acabei falando aqui, que me vieram na cabeça, vocês podem atuar, mas vocês vão saber como é que cada conselho organiza isso daí. E profissões não regulamentadas, se tiver essa entrada na sua área ali, você vai poder atuar também, tá bom? Então tá, porque coube bastante, né, isso daqui por aqui. E aí, para você ter segurança, né, você tem que conhecer. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, entender as indicações, as contraindicações. Eu falei por aqui, acho que foi live passada, acho que essa semana, falando, né? Laser pode causar câncer? Né? O nosso laser não, causar câncer não. O nosso laser é um aparelho de fotobiomodulação, né? Não faz alteração celular, tem ação não ionizante, então não vai desorganizar as células, né? Então, não tem esse potencial. É radioativo? Não tem esse potencial também, né? Não ionizante, né? O laser, gente, ele não queima, ele é atérmico, porém, você pode ter bolha, você pode ter algumas queimaduras em decorrência de produtos, fatores, na verdade, melhor dizendo, fatores que atrapalhem, modifiquem essa sensibilidade à luz, né? Às vezes é um medicamento, às vezes é uma tatuagem, uma tinta que está ali, né? Alguma situação, o paciente já tem um histórico de fotossensibilidade. Então, eu sempre falo para os alunos, o paciente pode se encaixar bonitinho, super indicado, não tem nada de contraindicação. Mas a partir do momento que você pega o laser, você tem que parar e sempre, às vezes o paciente, ele depende, né? Tem paciente que fica mais quietinho e tal, mas às vezes o paciente está conversando ali, mas você tem que, né, tá ali junto com o paciente, mas na hora do laser, nem que você interrompa, só um minutinho, vou começar agora. Se esquentar, se você sentir qualquer coisa, você me avisa que precisa afastar um pouquinho, vamos ver se dá para continuar ou não. É o tempo todo, porque o que vai imperar é a resposta desse paciente para você, né? O paciente não tem, ele pode fazer laser, mas chega ali, ele começa a ficar vermelho, começa a dar bolha, sensação de queimar, não. O corpo está mostrando ali que não tá. Às vezes ele está tomando um medicamento que ele nem lembra que está tendo uma reação, né? Então, assim, a gente precisa conhecer essas contraindicações, né? E agora, eu vou responder mais algumas perguntinhas para vocês ficarem mais seguros, né? A questão a questão da regulamentação, né? Então, isso daí também para você trabalhar com o coração em paz, para você saber se você está em conformidade, né? Lembrando, na sua área, você vai trabalhar dentro da sua área. Quando que você trabalha com recurso multiprofissional? Quando você está trabalhando com ILIB, né? Você vai conseguir, qualquer profissional laser terapeuta que tenha a função ILIB vai conseguir trabalhar, né? Outra pergunta que me fizeram é se tem diferença de Joule, né? Na laser acupuntura, adulto e criança. Nunca vi essa diferença, né?
de joules. Pontual, tá, gente? Tô falando pontual, laser acupuntura. E LIB tem. Então, assim, só que assim, a criança também, ela responde muito rápido, né? Vê a questão da fotossensibilidade. Digamos que você iria tonificar com 2 joules. Às vezes, numa criança muito pequena, 1 joule é super rapidinho, já tonificou, menos tempo entregando fótons, menos tempo para dar qualquer tipo de reação. Então, se você quiser dar essa diminuída, mas não é como regra, tá? Por exemplo, vai fazer aurículo na criança. É 1 joule também, é 1 joule no adulto, na criança, né? Aí você vai fazer o comprimento vermelho. Agora, o ILIB não. O ILIB é diferente. Por que que a dose no ILIB é diferente? Porque o ILIB a gente está falando de sangue. E o cálculo que se faz, quando trazem os parâmetros, o cálculo que se faz é muito pelo peso, porque aquele peso ali tem uma quantidade de sangue que vai conseguir todo aquele sangue passar na frente dos fótons. Então, como a criança ela é menor, ela pesa menos, ela tem menos sangue, o ILIB numa criança vai ser mais rápido. Então, é bem rapidinho mesmo na criança. Aí você tem que fazer essa diferença. Mas se você estiver fazendo laser acupuntura pontual numa criança, não tem problema. Mas só a observação que eu deixo é que a criança responde muito rápido, né? Tanto aurículo, com semente, quanto agulha, o laser também, porque é um sistema novo, né? Todo novinho, cheio de energia, não tem essas deficiências todas que a gente tem, né? De energia. Então a resposta é rápida, tá? E eu tô enrolando para entrar no assunto polêmico, que é o câncer. Mas só outra pergunta aqui, gente, que me fizeram. Dedo gatilho. Perguntaram lá no grupo como trabalhar, né? Questão de dedo gatilho. Você pode trabalhar de forma pontual, né? Bom, quando você trabalha essas questões assim de dor, né? De limitação de movimento, o que eu percebo que tem muito resultado? Essa combinação de onda. Então, você pode trabalhar no vermelho e no infravermelho, que você tem bons resultados, tá? E aí, seria uma ideia mais para esse paciente, você pode trabalhar 6 joules, dispersando, tirando essa estagnação, essa limitação, tá? Então, é interessante, é uma forma interessante de você trabalhar pontualmente, né? Aí teve gente no grupo que se manifestou dizendo, fiz 6 joules, resultado ótimo. Teve gente que fez 4 joules, harmonizou e teve resultados bons também. E a outra coisa é que o ILIB na radial, para tratar dedo gatilho, é bem interessante, né? Porque está bem próximo. Então é bem interessante. Mas vamos entrar no assunto polêmico. Tô aqui enrolando. Vamos lá, gente. É porque me perguntam muito, né? Me perguntam muito, é o que traz muita dúvida, muitos receios, a questão do câncer. O paciente tem câncer. Afinal, pode ou não usar o laser? Primeira coisa, o laser não causa o câncer, mas agora o paciente tem o câncer e você tem um laser para trabalhar. Como é que você pode trabalhar com esse paciente? Bom, vamos pensar, não vou entrar em ILIB ainda, vamos falar de forma pontual. Bom, o laser traz muito benefício em questões pontuais, em comorbidades secundárias. A gente sabe, gente, que para tratar mucosite em decorrência, né, dos tratamentos de quimioterapia, é excelente. O paciente ele para de comer, o paciente não consegue, né, engolir, comer, se alimentar, e aí o laser ele funciona muito bem. Então, o que a gente pode entender? Na laser acupuntura, você pode trabalhar, né, de forma a melhorar comorbidades, melhorar a condição do paciente, o paciente está sem energia, não está dormindo bem, está enjoado, você pode fazer sua laser acupuntura, né, com laser. Para o profissional que tem a expertise, né, para trabalhar questões comorbidades secundárias, por exemplo, o enfermeiro vai poder trabalhar, né, com mucosite. Então, assim, isso não é uma polêmica. A grande polêmica, a grande questão que traz mais dúvida é o ILIB, né? O ILIB, ele é uma irradiação sistêmica que a gente faz sobre a corrente sanguínea. E aí, é bem unânime, assim, com relação a câncer, evitar ser contraindicado em câncer sanguíneo ou linfático, tá? E aí, fala-se
para se evitar, contraindicar, né? Não fazer. Mas, e os outros tipos de tumor? O tumor de massa, né? Um tumor que está ativo. Você pode ou não pode? Bom, paciente, eu vou começando, vou deixar para o último ponto, eu vou afunilando até chegar no X. Paciente, ele resolveu, ele tem um câncer, um tumor. Bom, não é indicado fazer em cima do tumor, tá? Mas aí você quer, a gente está fazendo a questão do ILIB. O paciente decidiu não fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia. Você pode fazer, né? Ele entra como um tratamento ali para melhorar essa condição do paciente, tá? Outra questão que não é polêmica, eu estou indo pelos não polêmicos até chegar, são os pacientes, isso eu respondi no grupo também, pacientes que não estão em cuidados paliativos, né? O paciente, ele não pode operar, o paciente não pode ou não, né, não dá mais para fazer o tratamento. Você poder trazer uma ferramenta que vai trazer muito alívio para a dor, para a energia desse paciente, para o sono, para a qualidade de vida dele. Você pode fazer sim, tá? Em paliativos e pacientes que decidiram não se tratar da forma convencional, né, com a oncologia. Vamos então para a grande questão, que é o paciente com câncer, tem um tumor ativo ali, é um câncer... Ah, tá, antes de entrar nesse, paciente se curou, pode fazer? Pode, né? Tá liberado, pode fazer. A grande questão, gente, é o seguinte, o paciente, ele tem um tumor ativo, um tumor de massa, e ele resolveu se tratar com um tratamento convencional, né? Que é a quimioterapia ou a radioterapia. Gente, o que acontece? Eu já venho até... A gente muda o tempo todo, né? Eu já venho atualizando e falando assim, gente, até a resposta para o meu aluno já tem respaldo científico, tem estudos científicos para os dois lados. Os dois lados estão caminhando. Por isso que ainda é uma coisa que dá insegurança. Por quê? A grande questão, quando se diz para não fazer, quando se faz quimioterapia, é porque poderia, existe ali, né, dúvidas se o câncer, se a luz, se a fotobiomodulação poderia bloquear, atrapalhar o tratamento de quimioterapia. Porque se na boca, na mucosite, a luz fotodesliga, né, o medicamento, ela bloqueia esse tratamento e regenera, será que isso sistemicamente também não poderia atrapalhar? É por isso que fica uma dúvida e os estudos estão indo nesse sentido. Mas o que acontece também? Tem muito estudo ainda vendo benefícios da luz com outros medicamentos, né? A luz, junto com o medicamento de quimioterapia, está potencializando e acelerando a morte dessa célula cancerígena, né? Então, gente, qual é a orientação que eu dou para vocês terem segurança? Você tem que ter o respaldo da equipe de oncologia. Se o paciente está numa situação que ele está se tratando, ele escolheu se tratar de forma convencional, existe uma equipe de oncologia, a cura do câncer é complexa, né? Então, os médicos, eles não podem estar vendidos nesse tratamento, né? Eles não podem não saber que existe um terapeuta fazendo o ILIB nele. Então, para o terapeuta, a melhor coisa, né, para o profissional da saúde é conversar, pedir essa autorização médica, né? Para a equipe médica, não, a gente autoriza, né? A gente autoriza, ok. Agora, a equipe médica não autorizando, eu não aconselho fazer, porque foi o que eu falei, tem estudo, tem essa dúvida ainda, tanto é que os estudos estão acontecendo, mas também tem equipe médica que está indicando, né? E, gente, olha a segurança que é você ter a combinação, né? Os multiprofissionais atuando junto. A equipe liberou o ILIB. E existe essa dúvida no ar, né? Que ainda os estudos estão aí. Olha como é muito mais seguro para o paciente, para você, como terapeuta ou profissional da saúde. Porque a equipe médica, ela está sabendo, a equipe médica está acompanhando, a equipe está fazendo os ciclos lá de tratamento. Se não começa a dar certo, começa a atrapalhar, uma possível possibilidade de atrapalhar,
a equipe tem condições de falar, vamos suspender o ILIB, vamos ver se é o ILIB, vamos ver se é o laser, né? Então, existe esse suporte da equipe médica, né? Apesar, assim, que eu acredito muito na luz, né? Assim, não havendo realmente esse atrapalhar no medicamento, qual é a questão para não fazer, né? Porque traz muito benefício para o paciente, mas sempre com autorização médica. Então, para quem está me perguntando, gente, a orientação que eu estou dando, converse com a equipe médica, porque tem médicos que já têm esse olhar, já conhecem um laser, já sabem o que é ILIB e podem estar por dentro dos estudos científicos, sabendo não é exatamente a medicação que a gente está usando que está tendo benefício, né? Então, assim, essa é a questão mais polêmicazinha, assim, porque ainda não tem um ponto final, assim, não faça, é comprovado mesmo que todo mundo que fez não foi bom. Não tem isso. Da mesma forma que existe essa dúvida, será que não pode atrapalhar? Então, conversa com a equipe, pede para ter essa autorização médica. Havendo autorização médica, aí é com você. Você acredita? Você tem confiança? Ou você tá... Não, eu tô com cautela, eu vou trabalhar com cautela porque eu acredito que pode sim dar problema. Eu tô mais confiante nesses estudos aqui. Ok, então não é o seu perfil para você fazer um ILIB. Você não vai aceitar fazer o ILIB, né? Agora, se pergunta para mim se eu faria, com autorização médica eu faria. Eu faria sim, porque primeiro que tem os estudos, né, que estão mostrando que até para a célula cancerígena morrer precisa ter energia, né? Isso daqui é uma vitamina de energia. Segundo, que eu tô com esse respaldo da equipe que vai avaliar o paciente, está comigo, a gente está vendo, né? E terceiro, traz muita qualidade de vida para um tratamento que é tão agressivo. Então, às vezes, o paciente está extremamente fraco, está dormindo mal, está com dor, e o ILIB, ele vem, né? Que é o papel dele, essa luz, é resolver. Então, se a grande dúvida é se atrapalha ou não o medicamento, quem vai ter mais capacidade, né, a própria equipe, né, que tá aplicando o medicamento e está monitorando o paciente, né? Então, é um assunto, sim, que ele é polêmico. Claro que a gente tem que ter muita responsabilidade em falar nisso aqui, né? Então, muitas vezes, os cursos, a gente, né, fala, olha, esse é o posicionamento mais robusto, por enquanto, mas a ciência está aí, tá? Os estudos não param também. Então, não dá para você mostrar e não se avisar, clarear para o aluno que está tendo todo esse movimento também, né? Porque a ciência, ela não para, né? Então, gente, deixa eu... Falta 20 minutinhos, vamos começar a responder umas perguntas, né? Então é isso, estão me perguntando lá no grupo, para quem se inscrever, gente, para quem se inscrever no nosso evento, Semana da Laser Acupuntura Integrativa, você vai entrar no grupo de WhatsApp, que é por lá que você vai receber as aulas, e além das aulas, você vai poder participar de um sorteio, né, de uma consultoria individual comigo, você vai ganhar um material exclusivo para poder já começar a ter mais segurança em trabalhar com laser. Então, né, se você está aqui, se inscreva. E aí, eu vou, terminando a live, eu vou abrir o grupo novamente. Algumas perguntas eu já trouxe para cá, já respondi. Outras perguntas que eu não consegui, eu vou responder pessoalmente no grupo para todo mundo ter esse acesso. Então, ou eu respondo na live, ou eu respondo lá no grupo para todo mundo ter acesso. Tá bom? Bora lá, então. Obrigada, viu, galera, pela presença de todo mundo, o tempo de vocês. Ó, vamos lá. Ó, o Thiago, que é nosso aluno, fisioterapeuta, ele falou que está quase terminando o curso, ele indica, está maravilhoso demais. Olha só. Como é que... Tô chegando, pessoal, tô chegando nas perguntas. Olha a Isa... Deixa eu ver se eu não faltei ninguém. A Isa Bebel. Sou auriculoterapeuta neurofisiológica e atendo com laser. Amando. Isa, sensacional, né? A auriculoterapeuta, a auriculoterapia, excelente. Com laser, mais ainda, né? Potencializa, é muito bom. Você ainda pode combinar com o ILIB, muito bom.
traz muitos resultados para os pacientes, né? Adriana Verol, tem algum curso para aprender os protocolos? Isso a gente traz em curso, né? Protocolo é um ponto de partida, né? Você não pode nunca só querer trabalhar com protocolo no paciente, porque ele tem as individualidades deles, mas claro que os protocolos eles dão esse ponto de partida, né? Então, na semana de laser acupuntura integrativa, a gente vai trazer material aí bacana para vocês. Então, se inscreva aí na nossa semana, tá? Ó, Isa, os resultados são rápidos, meus pacientes estão tendo uma melhora, principalmente nas dores neurofisiológicas. É muito bom, né? O laser ele funciona muito bem, né, para questões neurológicas. É muito bom. Ó, Isa, ILIB terapia é vida. Ó, a Márcia Barbosa. O ILIB pode ser usado em crianças, Márcia? Pode sim. O que acontece? Criança pode e é muito beneficiada com a terapia com laser, tá? Se você puxa para, por exemplo, uma laser acupuntura, é excelente, porque a criança não gosta de agulha, geralmente. Então, maravilhoso. E a questão do ILIB não tem contraindicação de idade. Você pode fazer o ILIB no recém-nascido, mas é claro que existe uma dose diferente, mas não tem contraindicação, tá? Idade não é contraindicação, existe contraindicação, então você vai ter que saber as contraindicações, mas tanto é que pacientes, nenéns prematuros vão para as incubadoras receber tratamento com luz, né? O ILIB é excelente, inclusive tem esses médicos integrativos que enchem nosso coração de alegria, né? Que estão fazendo ILIB em nenéns prematuros. Ó, Andréia, terapeuta capilar. Minha mãe rompeu o ligamento do joelho. Qual ponto usar o laser? Desculpa, li tudo errado, peraí. Minha mãe rompeu o ligamento do joelho. Qual ponto posso usar o laser? Quantos joules? Bom, Andréia, não sei qual é, né, a sua área de expertise, mas assim, trazendo para acupuntura, existem pontos que você consegue trabalhar no próprio joelho. Existe pontos de acupuntura que são focados, né, os olhos no joelho, mestre do joelho, próprio baço 9, né, tem uma ligação que você pode melhorar o edema do joelho, tá? Ponto local, pontos haste para você trabalhar, né? E LIB. Agora, tem aí também uma área muito específica do fisioterapeuta, né? O que eu estou dizendo assim, o acupunturista ele vai trabalhar na área dele, ainda que eu não sou fisioterapeuta, mas eu consigo trabalhar esse joelho da forma da laser acupuntura. Então, como que eu vou trabalhar? Dispersando essa dor, o edema, né? Com muitos joules, né? Infravermelho e vermelho, porque eu vou trabalhar tecidos profundos e superficiais, o ponto local de dor, o ILIB, mas também existe uma parte aí que eu enxergo, uma área bem específica também do fisioterapeuta, que ele vai poder também atuar com mais propriedade, tá? Mas são esses pontos que eu falei, tá? Os olhos do joelho são bem... mestre do joelho, baço 9 vai auxiliar. Você pode tratar fortalecimento do rim, tá? Pode ser o VC4, pode ser R3. Por quê? O E36 também é bom, porque você vai ajudar, né? Chi e sangue para uma regeneração. Porque quem controla os rins, os ossos e a região do joelho, eu falei rins, né? Quem controla o joelho, né? As articulações são os rins, tá bom? Isa, obrigada. A Isa falou, parabéns por nos proporcionar essa orientação. Obrigada, Isa. E obrigada por você estar aqui comigo. Ó, a Cristine Malvese perguntou sobre o valor da sessão. O que você sugere, por gentileza? Como eu sugiro, né, para começar? Bom, cada região é uma região, né? Então, você vai... Eu sugiro... porque como a minha área é laser acupuntura, eu pego uma sessão de acupuntura. Então, você pega na tua região, na tua área,
né, com o seu tempo, quanto você cobraria a tua sessão? Quanto que você cobraria a tua sessão de acupuntura? Pronto. Aí você vai pegar, para começar, você pode de 20 a 30% a mais, tá? Começando. Depois, com mais segurança, você pode aumentar um pouco mais, tá? Então, para começar, de 20 a 30% mais numa sessão de laser acupuntura, tá? O ILIB, eu acabo que eu até criei um valor assim, mas eu trabalho tão integrativo, mas sem alguém me procurar, eu só quero ILIB, eu tenho o meu valor de ILIB, que eu acabo usando o meu valor da sessão, tá? Porque é isso, eu vou trabalhar, é uma tecnologia de ponta. Então, assim, eu não sei como você vai trabalhar também, se você vai querer dividir. Eu gosto de ter o meu valor de hora e aqui eu tenho liberdade para usar tudo o que eu quero, tá? Mas dá uma olhada na tua região, a questão do ILIB. Eu já vi gente comentando um valor, mas Brasília tem um custo de vida que é alto, sabe? As coisas aqui são caras. E aí eu pensei, talvez para Brasília não seja a realidade, mas para outra cidade, tipo as cidades normais, que Brasília é uma coisa surreal. Às vezes algumas coisas você fala, nossa, é isso daqui? Então, assim, falaram em torno de R$ 150 uma sessão de LIB. Tem que ver quanto é que vale aí na sua região, né? Inclusive, é importante, né, a gente ter, né, isso já em mente que você vai ter que cobrar um pouco mais. Vamos lá. Ó, a Jocelane Jimenez, boa tarde. Jocelane de Campo Grande. Coisa boa, Jocelane, bem-vinda. Tenho insegurança em saber os pontos, quantos joules e quantas vezes posso fazer o procedimento. Quero aplicar em mim. Uso tráqueo e estou com traqueomalácia. Olha, o que acontece? Jocelane, você tá falando de laser acupuntura, né? Quando vocês falam pontos... Ui, quase que derrubou minha luz. Quando vocês falam pontos, eu penso em pontos de acupuntura, né? O que acontece? Bom, o laser você pode aplicar de duas formas, de forma pontual, né? Ou o ILIB sistêmico. Trazendo de forma pontual, trazendo para esse universo que é a minha área de expertise, que é a laser acupuntura. Bom, se você estiver trabalhando, você está trabalhando uma questão de dor, uma questão local, uma questão de reabilitação local, se você está num processo mais inflamatório, um processo, né? Então você vai precisar dispersar, né? Isso daí. Então a gente recomenda de 5 joules para cima, né? Quando você começa já num processo de regeneração, de estimulação do tecido, já passou essa fase de dor e tudo, está começando a estimular, a gente usa doses menores, estimulação menores, a gente tonifica essa região, tá? Comprimento de onda, né? Você pode trabalhar os 2 comprimentos de onda para pegar tecidos superficiais e profundos. Agora, se você está pensando em pontos de acupuntura, o que acontece? Você tem outro raciocínio. Pontos superficiais, você trabalha vermelho. Então, por exemplo, ponto do rosto, da crânio, né? Pontos da aurícula, você trabalha vermelho. Os outros pontos, a gente trabalha em infravermelho. E não tem essa necessidade de ficar vermelho e infravermelho num ponto de acupuntura. Trabalhando os 2 comprimentos de onda. Vai ser conforme, né? Porque o objetivo é atingir energeticamente esse ponto com a luz, né? Aí, com relação a quantas vezes posso fazer o procedimento, isso precisa de uma avaliação, né? Para saber. Mas o que eu quero dizer, respondendo de forma bem sem avaliação, é que o laser, se você tiver objetivo terapêutico e indicação terapêutica, você pode usar todos os dias, entende? Mas depende, precisa passar por uma avaliação, né? Senão fica muito, né, muito amplo, né? Tem a sua individualidade, né? Tá? Então você vai depender, né? Para você saber a frequência, tem que saber a cronicidade, o tempo, o grau de desconforto, de dor, de tudo, tá bom? Tem que ter um pouco mais de avaliação. Vamos lá.
Ó, a Márcia Barbosa, vou fazer o curso com você porque quero aprender mais. Coisa boa, Márcia. Se inscreve no nosso evento, vai ser um prazer, tá? Ó, fez terapia capilar, maravilha. Tricologia. Ó, podologia usa muito, né? Podologia usa bastante, é bem bacana mesmo. Olha, Neiva, eu sou da educação física e sétimo período da biomedicina. Biomedicina usa, né? Inclusive, somos parceiras, porque, bom, eu falei já, quem não conhece, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu era lá do mundo do direito, e aí vim para a área da saúde, comecei com uma pós de medicina chinesa e estou também fazendo meu curso de biomedicina, né? Então, eu também sou da área da biomedicina. E aí, por isso que me encanta também esse lado do intestino. Foi um curso que eu falei, esse curso vai me ajudar aqui na parte da medicina chinesa, na parte do intestino. E o nosso evento da próxima semana une 3 pilares. Então, quando a gente fala em laser acupuntura integrativa, a gente está falando de laser de uma maneira mais integrativa, uma maneira que abre mais a nossa cabeça. Saúde do intestino, porque o intestino está na raiz de muitos desequilíbrios nossos. E pilares da saúde integrativa de forma concreta, porque mudança de estilo de vida não é fácil a gente conseguir que o paciente faça. Então, a gente tem que ter ferramentas mais concretas para ajudar a mudar o estilo de vida, porque, gente, o paciente ele tende a jogar tudo na culpa da genética, quando na verdade é nosso estilo de vida epigenética que determina tudo ali, né? A maior parte. Então, quer se curar, tem que mexer no estilo de vida, não tem jeito, né? Então, Neiva, somos parceiras aí. Não sei se você é da medicina chinesa, né? A biomedicina reconhece o biomédico, o acupunturista. Então, participa, se inscreva. Eu tenho certeza que o evento vai agregar aí para você, tá bom? Vamos ver. Oi, Rafa. Ó, Isa, fiz minha filha com câncer intestinal, né? Então é isso, gente. Essa questão do câncer é assim. Foi o que eu falei para vocês. Você vê muita linha dizendo para ter cautela e tudo, tem esses estudos, mas existe também a linha ali dos estudos dizendo que estamos tendo resultados bons. Você vai ter recursos ali e eu acho que a equipe médica, isso é quando, gente, a gente está falando de quem está fazendo tratamento convencional, né? A equipe médica autorizando, vai lá, tá? Porque eu tendo autorização, eu faço. Boa tarde. Paciente com remissão, mastectomizado bilateral. Em remissão pode usar laser distal. Pode usar sim, tá? Não tem problema. Vai ficar gravado. Eu sempre gravo. Segundo o professor Ricardo Trajano, diz não ter contraindicações. Ele fala que potencializa os efeitos das medicações. Sim, esse é um dos estudos, sim, tá? Que diz que a luz, junto com os medicamentos, né? Alguns medicamentos eles estão estudando e tá havendo essa melhora no tratamento, né? Então, a gente precisa até para a célula morrer, entrar em apoptose, morrer, né? A gente precisa de energia. E a célula cancerígena, ela deveria ter morrido e não morreu, tá ali desorganizando o sistema. E a gente entra com medicamento e muitas vezes falta energia para ela, o medicamento não dá efeito. E um dos estudos é esse, que a luz potencializa os medicamentos, tá? Por isso que, gente, eu vou muito nessa linha. Eu fico pensando, se fosse mim, eu faria em mim. Então, assim, lógico que o paciente você tem a responsabilidade. Então, a equipe médica autorizando, eu faria. Doutor oncologista liberou minha filha fazer, viu? A luz laser terapia não aumenta células tumorais e nem tem metástases. Vamos estudar, tem médicos que estão sim maravilhosos, exatamente.
né? Existe ainda... Porque o que acontece? Os estudos, eles são muito... Tem muitos estudos clínicos e ainda não tem tantos randomizados. Então, existe essa cautela, né? Porque às vezes são poucos ainda estudos, né? Mas é isso. Existe essa linha já que dá esse respaldo. E tem a linha que fala, olha, existe essa dúvida, será que não corta? Porque corta em alguns lugares. Então, vocês vejam como vocês sentem mais à vontade, tá? Olha, a Joelma falou, tenho prótese de mama, fiz há 10 anos e até hoje tem um ponto interno que sempre inflama. Eu posso usar o laser? O laser, ele vai ser bom, viu? Porque o laser, ele trabalha, ele modula o processo inflamatório, a analgesia, ele vai dar o aporte energético para aquelas células que estão nesse processo inflamatório se regenerarem, se reequilibrarem, melhorarem o processo, a mitocôndria, né? A mitocôndria está com um processo de respiração celular prejudicado, o óxido nítrico está ocupando o lugar do oxigênio. Então, o laser libera esse óxido nítrico, melhora a circulação, a microcirculação, sangue é vida, né? Então, eu acho que tem tudo para melhorar ali, tá? Não tem contraindicação, tá, Joelma? Eu faria em mim, tá? A Nancy agradecendo, eu que agradeço, gente. A Jessie perguntou, o Lib pode ser usado todo dia por quanto tempo? Jessie, quanto tempo depende da dose, mas que pode ser usado todo dia, pode. Mas você tem que ter objetivo terapêutico. Por quê? A luz, ela... Ai, tá acabando o tempo, eu queria falar mais. A luz, ela funciona... Quanto pior tiver o sistema, quanto mais prejudicado, célula oxidada, lesionada, melhor ela vai aproveitar, porque aquela analogia da fome e da vitamina. A célula com fome, ela vai querer comer. A que está satisfeita não vai comer. Então, um paciente saudável está fazendo um preventivo, para que vai fazer todo dia? Só porque é bom? Não precisa fazer todo dia. Mas um paciente que tem uma doença crônica, tá com alguma questão, algum desequilíbrio, né, é melhor o paciente ficar dependente da luz do que de um medicamento alopático. Então, pode ser usado todo dia? Pode, desde que tenha um objetivo, tá? E por quanto tempo? O tempo... isso eu falo muito, porque o pessoal pergunta, fala doença e quanto tempo? Não é pela doença, é pelo paciente. O tempo é para saber quanto tempo o sangue vai passar, tá? Então depende, o paciente adulto até 70, eu tô falando da radial, até 70 quilos, 30 minutos, acima de 70 quilos, de 40 a 60 minutos, tá? O paciente é muito debilitado, você pode aumentar ainda mais a dose, mas de repente fraciona, pode aumentar... 1 hora e meia, fraciona, entrega 30 minutos de manhã, 30 de tarde, 30 de noite. O paciente é idoso, aí já é interessante reduzir um pouquinho a dose, porque o paciente ele vai ter as mitocôndrias mais envelhecidas também, então até para ele conseguir fazer esse processamento aí da luz, para não sobrecarregar o sistema do paciente, tá? Então a questão do tempo depende da individualidade. A Elisângela perguntando, posso fazer ILIB em diabético hipertenso? Pode, sucesso. Muito bom para diabético. E o ILIB nasceu para regular saúde do sangue, cardíaca, é muito bom para hipertensão. Por exemplo, um paciente diabético hipertenso começou a ter bons resultados, se for, por exemplo, da família, se tiver um laser acessível, você poderia fazer todos os dias. É porque eu entendo que às vezes o seu paciente não vai ter essa disponibilidade de tempo financeira de fazer todo dia com você, né? Ou então faz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. A Janice, ai gente, deu tempo, eu vou responder essa por último, tá? Da Janice, e aí eu vou abrir o grupo do evento, quem não tá inscrito se inscreve, que aí eu vou respondendo ou lá no grupo ou depois eu trago pra live, tá bom? Janice, Fernanda, quantos joules usar com ILIB para tratar criança de 4 anos que tem amidalite com frequência? O que acontece? Para criança, vamos falar da radial, tá? Se você for fazer na radial. Você faz crianças, bebê e criança até 10 quilos, você pode fazer de 2 a 5 joules. Então, o bebê você usa 2, né? A criança é mais próxima de 10 quilos, 5 joules, né? É uma faixa. Crianças
acima de 10 quilos, por exemplo, vou fazer uma continha fácil. Criança tem 12 quilos, então você vai fazer metade do peso. Metade de 12 é 6, então você vai fazer 6 minutos, tá? Tem 14 quilos, então você vai fazer metade, 7 minutos, tá bom? Aí você pode fazer amidalite, aí tem que passar outro parâmetro. Na carótida, que você já pega uma aplicação mais próximo local, tá? Criança, de 2 a 3 minutinhos na carótida, tá bom? Você pode combinar isso daí. Um dia faz na radial rapidinho, pouca dose, e depois também aqui pouca dose, que vai ser legal também fazer, tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio. Olha, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a live vai ficar gravada, tá bom? Olha só, deixa eu virar aqui. Essa daqui é a minha página, essa daqui é a minha bio, tá? Aqui é o link para você se inscrever, você clica, né? Tomara que o computador abra. Aí, olha só, aqui você vai colocar o seu e-mail e seu WhatsApp. O evento é 31 de março, 2 de abril e 4 de abril. E você vai fazer a tua inscrição. Vai entrar no grupo de WhatsApp para poder tirar suas dúvidas, receber as informações todas, tá? Recebe um e-mail para você me ajudar com uma pesquisa bem rapidinha. E você olha a caixa de spam, olha a caixa de promoção, tá? Gente, olha só, amanhã, horário normal de live que eu faço, tá? 19h30. Amanhã eu vou fazer uma demonstração prática. Eita, demonstração prática é animada a live. Que eu levanto, eita, é tanta coisa para pensar. Mas eu adoro fazer demonstração prática para vocês. Eu venho mostrando muito demonstração prática de dor por aqui, tá? Mas eu quero trabalhar um pouco a emoção, tá? Vamos falar um pouquinho sobre emoção, uma demonstração prática, uma sugestão de um protocolo da medicina chinesa para você usar com laser acupuntura, né? O ILIB também, eu vou trazer por que emocionalmente o ILIB é bom. Então, amanhã é sexta, 19h30, vou estar aqui também com a live para a gente fazer demonstração prática, tá bom? Para quem eu não conseguir responder, né, coloca no grupo, eu vou abrir. E aí, depois eu trago a resposta para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.